Queridos irmãos e irmãs, estamos agora no último domingo do mês de julho e a liturgia nos oferece o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Vamos ouvir esse texto, que na sequência da nossa meditação durante esse mês, nos coloca diante de Jesus, que faz um sinal grandioso, importante e que ressoa até os nossos dias. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a montanha e sentou-se com os seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para experimentar Filipe, pois ele bem sabia o que iria fazer. Filipe respondeu: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isso, porém, para tanta gente? Jesus ordenou: fazei-o sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá sentaram-se os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se saciaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas diziam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. É um sinal grandioso a multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão faminta, e nós percebemos essa imagem da fome. É também fome de Deus, fome da palavra de Deus, fome do anúncio do reino de Deus. Mas aqui Jesus faz um sinal. Como é que nós vamos dar alimento para toda essa gente? Pergunta a Filipe. E Filipe diz: olha, nem 200 denários naquela época era muito dinheiro, não daria para alimentar toda essa multidão. Jesus sabia o que seria feito. Filipe apresentou os 5 pães e os 2 peixes. Nosso Senhor fez com que eles se sentassem pela relva e multiplicou os pães e os peixes. Tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E os peixes fez o mesmo com eles. Na mentalidade, na expectativa das pessoas, nesse momento se lembraram certamente do profeta Elias, que quando foi à casa de uma viúva, fez com que o azeite e o trigo dela não terminasse jamais. Lá era um contexto. Elias pediu para que ela fizesse um pão para ele, e não para ela e o seu filho. E ela teve abundância de trigo e de azeite para fazer os pães. Aqui, Nosso Senhor está anunciando a palavra de Deus, mas vê a situação e a necessidade daquelas pessoas. Essa fome, que é fome da palavra, e o texto sagrado nos fala a respeito desse sinal do pão. Por quê? Porque antecipa na reflexão os sinais da Eucaristia. O pão verdadeiro, o pão da vida é Jesus Cristo. É Ele que nós tomamos em comunhão toda vez que participamos da Santa Missa. Este pão sacia a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual. Não temos que comer mais nada para termos a vida espiritual fortalecida, alimentada, robustecida. Aquelas pessoas comem
E aqui daqueles pães e peixes sobra, diz o texto, sobram 12 cestos cheios. As pessoas, e aqui está o centro, onde o texto nos leva, à vista do sinal que Jesus havia realizado, as pessoas diziam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Porque o objetivo não era esse. O objetivo não é sociológico, não é de realizar a expectativa social das pessoas. É sim de trazer um alimento que sacia. Em outro texto, depois nós vamos meditar em algum momento, Jesus diz que as pessoas se saciam do pão material, mas não buscam o pão espiritual. Que nós saibamos encontrar no sinal material a presença milagrosa, poderosa de Deus que age na nossa história e não deixa o seu povo à míngua. Nós temos a referência que é Jesus Cristo, Deus e Senhor nosso, e temos a referência dos sinais que Ele nos deixou nos sacramentos que a Igreja administra hoje ainda. Que nós saibamos encontrar Jesus Cristo a cada momento em que procuramos e recebemos os sacramentos.